Olá, estamos de volta com mais uma edição do Vai Cair na OAB. E no programa desta semana, a professora Cristina Costa traz algumas dicas. Confira todos os detalhes no vídeo a seguir. Olá pessoal, meu nome é Cristina Costa, sou professora de Direito Processual Civil e também advogo nessa área processual civil. Então eu vim trazer para vocês hoje algumas dicas de processo civil. Lembrando a vocês que nós temos um código novo, né? Esse novo Código de Processo Civil que foi de 2015, mas que começou a produzir efeitos em 2016. Então é um código recente. Para quem se formou agora há pouco ou está se formando, a tendência é que tenha estudado o código anterior, que era da década de 70. Então, o que as provas de OAB estão fazendo? Elas estão priorizando essas alterações que o código novo trouxe. Então, aquele candidato, né, que vai fazer lá a prova da OAB, mas que estudou o código antigo, eu peço a vocês que comecem a observar essas alterações que foram incluídas no novo código. E eu trouxe para vocês exatamente uma dessas alterações que nós tivemos no novo CPC, em relação às tutelas de urgência. Se você vai para o código anterior, da década de 70, ele falava em tutela antecipada e falava nas ações cautelares. Essas ações cautelares eram ações autônomas, onde se discutia uma medida cautelar, que o nome já está dizendo, era uma cautela, não era satisfativa, mas era preventiva. Era uma medida que a gente usava para prevenir o direito durante um processo. Então a gente entrava com ação autônoma para prevenir um direito no processo principal. Isso tudo foi modificado no novo CPC e a gente criou um gênero chamado tutela provisória. E aí o nome já está dizendo, tutela provisória. Ela não é definitiva, ela é uma decisão ainda precária. E ao invés de a gente ter uma ação autônoma para essas medidas cautelares, a gente as jogou dentro do processo principal, como uma tutela provisória cautelar. Então a gente ficou da seguinte forma, ó. A tutela provisória, ela passou a se dividir em tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de urgência passou a se dividir em duas. A tutela de urgência cautelar, que era aquela antiga ação cautelar autônoma, que não existe mais. Existe a medida cautelar, mas não a ação cautelar. E a tutela de urgência antecipada, que equivale àquela que você provavelmente estudou na faculdade, que é a tutela antecipada. Agora ela é uma tutela provisória de urgência antecipada. E a gente criou uma nova tutela provisória, que é a tutela de evidência, ok? Então, lembrando a vocês, quando eu falo tutela de urgência cautelar, eu não estou antecipando o provimento final para o começo do processo. Eu estou pedindo uma medida preventiva, algo que vai resguardar que o meu direito seja assegurado ao longo do processo. Por exemplo, a medida cautelar de busca e apreensão de bens, de busca e apreensão de documentos. Eu só estou prevenindo que o meu direito no futuro tenha alguma utilidade. Agora, quando eu falo tutela provisória de urgência antecipada, aí ela é satisfativa. Eu estou pegando o provimento final e estou antecipando para o começo do processo. Então, a própria pretensão ela vai ser satisfeita no começo do processo. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu fui negativado indevidamente no Serasa. Eu entro com a ação e o meu pedido principal é que meu nome seja retirado do Serasa. Quando eu estou falando de uma tutela satisfativa, eu vou pegar esse pedido final, que é retirar o nome do Serasa, e vou pedir para o juiz antecipar lá para o comecinho do processo. Mas claro que para eu antecipar uma medida satisfativa do final lá para o comecinho do processo, eu tenho que demonstrar ao juiz que o meu direito ele é muito bom, que é o que a gente chama de fumus boni iuris, e eu preciso provar que se eu não conseguir antecipar o que eu quero lá para o começo do processo, eu posso sofrer um dano ou eu posso perder o resultado útil do processo, ou seja, o meu direito não servir mais para nada lá no final. Então, esse segundo requisito a gente chama de periculum in mora. Então, esses dois requisitos estão lá no artigo 300 do novo CPC. Fumus boni iuris, periculum in mora. Claro que eles não estão com esse nome em latim. Eles estão lá falando da prova do direito e desse risco ao resultado útil do processo, que, diga-se de passagem, é essencial para as duas tutelas de urgência, tá? Tanto a cautelar quanto a satisfativa. Mas aí eu vou provar ao juiz que é urgente a retirada do meu nome, do Serasa e do SPC, eu vou provar ao juiz que meu direito é muito bom, ou seja, que a negativação foi indevida, e eu peço ao juiz que pegue a pretensão final, o meu pedido que ele iria dar lá na sentença, lá no finalzinho do processo,
e antecipe para o começo do processo. Ele pode fazer isso de duas formas. Ele pode fazer isso liminarmente, e essa expressão liminar significa sem ouvir a outra parte, ou seja, antes mesmo de o juiz citar o réu, o juiz já pode antecipar essa medida. Ou então ele pode fazer, se ele achar que ainda não tem indícios suficientes do que a pessoa está alegando, ele pode fazer uma audiência de justificação prévia. Perfeito? Mas nos dois casos os requisitos são os mesmos, o fumus boni iuris e o periculum in mora. E a nova tutela que foi criada é a tutela de evidência. E aí o nome já está dizendo, o seu direito ele é evidente, ou seja, ele é muito bom. Existem provas cabais de que você tem direito ao que você quer, mas não vai existir aí o requisito da urgência. Ou seja, eu vou ter só o fumus boni iuris, mas eu não vou ter aí na tutela de evidência o chamado periculum in mora. Então eu provo ao juiz que meu direito é muito bom e o juiz antecipa, mesmo que ele não tenha um caráter de urgência. Mas claro, a tutela de evidência só nas hipóteses que estão expressas no código. Então a ideia é que não é em qualquer caso que eu prove ao juiz que meu direito é bom, o juiz vai antecipar. De jeito nenhum. Eu provo ao juiz que meu direito é bom e provo que eu incidi em uma daquelas hipóteses, como por exemplo a do depositário infiel, contrato de depósito. Então, se eu tenho um contrato de depósito escrito, tenho provas documentais do contrato de depósito, então o código diz, não precisa esperar até a sentença para receber o seu patrimônio de volta. Você já pode pedir a tutela de evidência, mas tem que ter prova documental do contrato de depósito. Então, só naquelas hipóteses ali que o Código de Processo Civil menciona é que eu vou usar a tutela de evidência. A tutela de urgência ela é mais ampla. Aí não tem hipóteses legais, mas tem os dois requisitos do fumus boni iuris, do periculum in mora, ok? Então fica a dica aí, cuidado com essas alterações do novo Código e a gente se encontra numa nova oportunidade. Até lá! E para acompanhar esta e outras dicas, você pode acessar o nosso Instagram, @VaiCairNaOAB. A todos, bons estudos e até o nosso próximo programa.